E aí parece que houve uma confrontação, houve uma indisposição entre o Randolph e a Marina, porque a Marina é contrária, é uma posição histórica dela contrária, né? E o Randolph reflete um pouco o pensamento do próprio Estado, do governador, tal, né? Que é um debate sempre muito difícil, que é o debate entre uma visão de passar a boiada, né? Explora tudo, derruba tudo, né? E vamos que vamos, né? E uma visão que é o extremo oposto, que é uma visão assim, não mexe, é um santuário. O senador Randolph acaba de anunciar a desfiliação da Rede. Como eu sei que você é bom de bastidor, você está acompanhando essa crise da Rede aí? Eu estou acompanhando pouco, Rovai. Isso tem muito a ver com aquela história do IBAMA, a questão da exploração de petróleo, né? Tem muito a ver com a questão do Amapá, né? O Amapá está dizendo o seguinte, pô, bicho, pelo menos tem que ter pesquisa sobre a situação de petróleo aqui, tem que ter pesquisa, não pode proibir pesquisa, né? E aí parece que houve uma confrontação, houve uma indisposição entre o Randolph e a Marina, porque a Marina é contrária, é uma posição histórica dela contrária, né? E o Randolph reflete um pouco o pensamento do próprio Estado, do governador, tal, né? Que é um debate sempre muito difícil, que é o debate entre uma visão de passar a boiada, né? Explora tudo, derruba tudo, né? E vamos que vamos, né? E uma visão que é o extremo oposto, que é uma visão assim, não mexe, é um santuário. Então, preservacionismo total, né? Pois é, o santuarismo do lado contra a depredação, a queimada do outro, né? A destruição do outro. Você tem que achar um meio termo, né? Eu tenho um grande amigo. O meio termo é o desenvolvimento sustentável, né, Miro? Exatamente, exatamente. Eu tenho um grande amigo camponês, que era dirigente da FETAG de Goiás, que ele dizia o seguinte: no Rio, o fácil é você ficar nos extremos. O Rio te joga para os extremos. O difícil é você achar o leito do rio. Você precisa achar o leito do rio. Então, não é nem um desenvolvimentismo mofado que não leva em consideração a questão ambiental, né? E nem o preservacionismo que muitas vezes condena comunidades à miséria absoluta. Exatamente. Eu acho que aí é que está a tensão, deu uma tensão com a Marina, já vinha uma tensão antes disso, na disputa do comando da Rede, tanto é que o Randolph articulou o movimento, né? Articulou a chapa contrária à Marina, contrária à chapa da Marina na Rede, ganhou, né? Ganhou. Então já vinha uma tensão na disputa. Então, mas é isso que me surpreendeu, porque ele ganhou a Rede. E aí ele sai da Rede. Mas eu acho que aí agora a questão foi Amapá. Foi a questão Amapá, a questão da exploração de petróleo e tal. Exatamente, a licença para perfurar a foz do rio Amazonas, né? Ele ganhou a disputa na Rede, ganhou junto com a Heloísa Helena, inclusive, né? Ganhou a disputa na Rede, a Marina até na ocasião reclamou muito do tipo de disputa que se deu na Rede, ganhou a disputa na Rede, mas eu acho que essa questão do Pedro Ivo rompeu com a Marina, né? Parece que até o Pedro Ivo rompeu com a Marina, né? A situação é... A situação da Rede é muito complicada, né? Porque agora ela perde o único senador que tinha, a Rede só está com um deputado, né? A Rede tinha eleito 2 deputados, né? Que era o menino lá de Pernambuco e a própria Marina, né? A Marina foi para o Ministério, a vaga ficou, como é uma federação, né? A vaga ficou com o PSOL, né? Então o PSOL que tinha eleito 12 foi para 13 e a Rede que tinha eleito 2 ficou com 1, né? Na federação que foi formada, né? Então a situação da Rede já é difícil, né? Agora com a saída do Randolph pesa mais, eu acho que tem a ver com isso. Eu até andei perguntando para onde vai o Randolph. O Randolph está muito próximo ao presidente Lula, né? O Randolph está muito líder do governo. O que eu quero dizer é que se ele saísse da Rede, ele iria para o PT. Exatamente. Porque ele tem um projeto de ser candidato a governador, tal, e ele precisa de um partido mais robusto, né? Mesmo para senador, ele precisa de um partido mais robusto, né? Vamos ver o que vai rolar. Mas eu acho que foi isso. Foi muito em função desse debate local, debate que é um debate
fundamental, e aí isso é um debate difícil, complexo, né? Eu acho que foi em função disso. Mas a tendência, também, o que eu ouvi de quem eu consultei, é que esse seria o rumo dele. Até como isso, ele hoje é líder do governo, é uma pessoa de muita confiança do presidente Lula, né? Então, vamos ver. Olha só, eu vou dialogar aqui com o Guilherme, né? Tá falando, olha, gente, desculpe, preservação não gera miséria e subdesenvolvimento em lugar nenhum. Isso é trabalho do capitalismo em ponto final. Guilherme, a questão é assim, nós estamos numa sociedade capitalista, né? Então, eu, por exemplo, conheço a Amazônia, estive lá e vi os povos ribeirinhos reclamando muito, né, de serem dessa coisa da dinâmica de santuário, mas tendo que viver num santuário onde eles não podem praticamente ter direito a absolutamente nada. Nem assim, tinha a época do defeso, então a pesca só poderia ser feita em alguns momentos do ano, então, e as pessoas comem o ano inteiro. E aí vai lá, toma aí R$300 por mês para poder fazer o defeso, caça, não podiam nem estar mais caçando. Então, cria sim essa coisa, e tem um debate, a Adri fez até pós-graduação no tema, já vou te dar o gancho, que é entre preservacionismo, tem uma corrente dentro da questão ambiental, e tem os preservacionistas e tem as pessoas que trabalham mais na lógica do desenvolvimento sustentável. Até, por exemplo, aqui no debate sobre a Mata Atlântica, né, por exemplo, queriam expulsar os moradores que moram nas cotas aqui em Cubatão, pessoas que estão há 70 anos lá, pessoas que preservaram aquele lugar para transformar num parque fechado. Será que essa é a melhor solução? Quer dizer, então acho que esse é um debate que sim, tem que ser feito. Dri. Não, então, mas o que ele está chamando a questão é que é para o petróleo. E o petróleo no movimento ambientalista internacional hoje já se discute você investir em outras fontes de energia. Então, você furar a foz do Amazonas para ver se tem petróleo é uma coisa meio atrasada, no sentido de que o petróleo hoje, a própria Petrobras, o governo tem investido em outras formas de energias que são realmente sustentáveis, como solar, né, outros tipos de eólica, porque o petróleo nunca é sustentável nesse sentido, porque você tira o combustível fóssil que está lá armazenado e joga para a atmosfera, você vai causar muito mais aquecimento global, e isso é um debate, né, até naquela série Borgen lá, a grande questão da última temporada era se a Dinamarca ia ou não explorar o petróleo na Groenlândia, e aí gerou um debate, né, entre o país inteiro. Porque... O grande drama, Adri, disso daí é explicar isso para o cara do Amapá, que pôde explorar petróleo em tudo quanto é lugar, e que na hora que chega a vez dele, ele não pode... Exatamente, é um debate complexo. Então, assim, eu conheço o Amapá também, assim, a vida é dura por lá, sabe? É um lugar, assim, esquecido do Brasil. Então, precisaria ter um projeto que levasse em consideração isso. O que o Rodolfo está propondo é permitir pesquisa. Isso, estou. Ele fala assim, olha, é preciso poder permitir a pesquisa. Eu acho que, assim, permitir a pesquisa, como eu sou um cientificista, eu acho que tem que permitir a pesquisa. Como eu sou ambientalista, eu acho que o petróleo já era, então outras... Esse discurso do petróleo da era é bem primeiro mundo, que agora eles exploraram até onde deu, nos outros países, aí a China é o problema do mundo, agora o desenvolvimento chinês que criou... Não, os Estados Unidos pôde destruir tudo, agora a China tem que ficar quietinha, não pode mais desenvolver. Derrubando a própria escada, né? O livro do Chang. A gente tem que... Eles usam a escada, fazem tudo o que tem que fazer, depois eles derrubam a escada e falam, agora você fica aí embaixo. Então tem que sempre debater isso. É isso. Aqui está provado, Rovaidri, o debate é complexo. Uma das coisas... até Marina e Randolph. O debate é complexo.
Me dá a impressão que nesse debate é isso. Você tem, às vezes, extremos que não são o leito do rio, como diria o meu amigo Divino, né? Não são o leito do rio, são extremos que você... Que é um extremo, que é o do passar a boiada, destrói tudo, mata tudo, e vamos que vamos, que era o extremo do Ricardo Salles, não é isso? Passa a boiada, né? Esse é um extremo. O outro extremo é o do santuário, é o seguinte, não toca. Esse extremo do não toca talvez seja bom para quem está vivendo bem. Para quem está vivendo dificuldade, é difícil. Não toca. Como não toca? Né? Mesmo essa questão do petróleo, com combustível fóssil, que é prejudicial, mas o petróleo está ali e vai durar muito tempo e tem papel em toda a economia. Você vê, se faz guerra. Uma das razões da derrubada criminosa da Dilma Rousseff no Brasil, talvez tenha sido uma das razões principais, foi exatamente a questão do pré-sal, o papel da Petrobras. Né? Onde tem petróleo, tem guerra, porque o petróleo define Às vezes a gente pensa petróleo só como combustível do carro. Não, petróleo é tudo. Petróleo está no celular, está no pneu, está em tudo, está no vidro, está em tudo. Aí está tudo tem derivados de petróleo. É a garrafinha de PET. Tudo está no derivado de petróleo. Né? Então, a tendência de acabar, porque é fóssil, a tendência de acabar é real, só que não acabou. Continua sendo determinante na economia mundial. Continua sendo decisivo, inclusive na geopolítica mundial, continua sendo decisivo em guerras. Então, esse é um bom debate de se fazer. Agora, é isso. É estudo, é pesquisa, é ver quais os impactos ambientais, é ver quais as medidas de proteção, é ver o que gera de desenvolvimento, ou seja, tem que pegar um conjunto, né? É um negócio multifacetado, você tem que pegar um conjunto de aspectos que podem levar à conclusão seguinte, com base nos estudos, o seguinte, lógico que sempre tem prejuízo, isso que a Adri fala, sempre tem prejuízo, mas tomando determinadas precauções, passa a ser mais vantajoso, né? Numa questão que é sempre complexa. Minha opinião, só para... Tem gente dizendo que, na verdade, não é na Foz, é a 160 quilômetros da Foz. Que 160 quilômetros é uma distância bastante razoável. Quer dizer, para a gente fazer o debate... Eu sempre fui contra Belo Monte, sempre fui contra. Eu não tenho elementos para discutir ainda a questão do Amapá. Eu acho que o debate tem que ser realizado. E acho que as pesquisas têm que ser feitas. Não acho que, assim, um técnico do IBAMA vai lá, mas é do IBAMA, é um técnico. Até a técnica da TV Câmara que mandou derrubar a live da Fórum ontem. É uma técnica. Me desculpa. Entendeu? Derrubou a live da Fórum, do UOL, tal, dizendo que a gente estava retransmitindo sem pagar direitos autorais para a TV Câmara. Menos, né? Eu acho que pesquisa, debate, discussão é fundamental para a gente poder tomar decisões sobre o desenvolvimento do país. Não vai dar para abrir mão do petróleo nos próximos 15, 20 anos. Ainda vai precisar de petróleo.